Bom, hoje nós vamos usar o livro nas 3 aulas, tá? A gente finalizou a matéria de programa de saúde semana passada, com aquele exercício, corrigimos. Aí eu vou aproveitar a aula de programa de saúde de hoje também para ciências, para a gente concluir o módulo 1, tá? Falta algumas páginas para a gente ver e alguns exercícios para a gente fazer também. Aí hoje nós vamos ficar nessas 3 aulas com o livro. Nós vamos começar logo pela correção da atividade de casa, tá? Tinha ficado para casa. Oi, quem chamou? É no livro, tia? É, no livro. Tinha ficado para casa, ó, a página 252 e a 253, que foi uma atividade que falava sobre as rochas, lembra? Que foi a nossa última matéria que a gente viu semana passada. Aí a gente vai corrigir esse dever. Oi, Rian, bom dia. Bom dia, entrei agora. Você está onde? 200 Nós vamos começar a corrigir o livro, Rian, na página 252. A atividade que tinha ficado para casa. Vamos corrigir a 252, a 253. E aí depois a gente vai continuar mais um pedacinho da matéria que falta. A gente falou sobre rochas semana passada. Hoje a gente vai falar sobre o solo. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o livro para a gente começar a correção. Professora, qual página mesmo? 252. Obrigado. Nada. Espera aí que já vai aparecer o livro aí para vocês. Bom dia, Maria Eduarda. Bom, essa página, tá? 252. Vamos corrigir ela agora. Oi. Oi, tia, saí sem querer. Não. Não é só sedimentar, não. Não. Essa daí, essa é uma sedimentar. Mas poderia ser outro tipo de rocha também. Na sedimentar é mais comum, né? Fica mais fácil de
de formar a marca, né? Entendeu? Mas pode sim, pode. Bom, vamos lá então, ó. Vocês estão me ouvindo? Tô. Tá bom, obrigada. Bom, no número 1, então. As imagens abaixo representam a mesma região em duas épocas diferentes. Observe-as e responda às questões a seguir. Então, nós temos a situação A aí e a situação B, tá? Nós temos aí, ó, na situação A, uma parte com rochas, né, com sedimentos aí, e ocorreu aí um vento, né? Tem a presença de um vento aí. Quando a gente observa a situação B, a gente vê que uma parte dessas rochas e desse sedimento foram carregados por esse vento. E aí, na situação B, ó, a gente tem uma imagem bem diferente. Essa parte debaixo da água está com bastante sedimento que foi carregado, essas partículas foram carregadas pelo vento da situação A. Aí na letra A ele coloca, ó, considere que a situação A aconteceu antes da B. Que mudança ocorreu na superfície terrestre ao longo do tempo? O que aconteceu com essa montanha que tinha aí? Antes ela estava aí, né? Na imagem Ela A, abaixou, ó. tia, por causa do vento. Isso, ela estava aqui. Aí depois, ó, ela ficou assim. E essa parte aqui da água, o pessoal de casa não consegue ver essa setinha que você, essa Ô, tia. xizinho que vocês conseguem. Ô, tia, Acho não que eu tem onde consigo, você botou tia. lá em cima? Quando você botou lá em cima a correção da página 253, Ah, mas a página é 252. 252. É, isso mesmo. Espera aí que eu vou consertar. Vou colocar de novo. Correção. Das páginas 252 e 253. Essa é a 252. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar. Bom, vamos lá então. Então, de novo, que mudanças ocorreu na superfície terrestre ao longo do tempo? Aqui em relação à situação do A para a situação do B. Quem quer falar? Parte da superfície foi levada pelo vento. Ó, o pessoal de casa colocou parte da superfície foi levada pelo vento. Eles colocaram isso. Mais alguém quer responder? Pessoal aí de casa? Não, tia, eu botei quase a mesma coisa. Colocou quase a mesma coisa? Fala, Pablo. Isso, exatamente. Então, vamos escrever aí. Professora, Oi. eu botei. Ele foi desgastado com a ação do vento e das águas. Isso, é isso que eu vou escrever. Com o passar do tempo, parte das rochas foram desgastadas. Bom dia, tia Deisimar. 61. É, tá vindo a maioria dos dias, estão vindo assim, né, gente?
Aqui tá vindo assim, quando muito tem mais umazinha, às vezes tem 6. Ah, entendi. Entendi. Não, aqui tá vindo mais ou menos isso mesmo. Foram desgastadas pela ação do vento. Aí, quem colocou, é porque o meu aqui não vai dar, porque essa letra do computador é grande. Quem colocou também que parte desse sedimento se deslocou para o mar, né, para o fundo Eu te. do mar, também pode, tá? Também tá certo. Ok. Pessoal de casa quer falar alguma coisa? Não. Não? Tá. Então vamos para a próxima. Espera aí que tem gente entrando ainda. Vamos lá. Letra B. Identifique o tipo de rocha que é formado em 1, 2 e 3. Ó, nós temos os numerozinhos aqui. No número 1, o número 2, que é essa parte aqui, e a 3, que está no outro desenho, ó, na situação A. Eu cismo que o pessoal de casa consegue ver o meu cursor. Vocês não conseguem ver, né, um xizinho que balança aí na tela? Que X? Vocês não conseguem ver. Só o pessoal que está aqui que consegue. Vocês conseguem, mas eles em casa, não sei por que, não conseguem ver esse xizinho. Professora, eu consigo ver uma mão. O professor, às vezes aparece uma mãozinha quando a senhora vai clicar lá em cima, mas no livro não aparece. Mas quando eu faço isso aqui, ó, por exemplo, eu estou Mas circulando dentro aqui, do livro não não dá para aparece. ver, né? Dentro do livro não aparece. Não aparece, pois é. Aí, às vezes, eu fico falando, mexendo aqui o cursor, achando que vocês estão conseguindo ver, mas vocês não conseguem ver. Então, vamos lá, vamos por parte. Temos que analisar o tipo de rocha do 1, do 2, que está aí debaixo da água, e do 3, ó, que está lá debaixo da rocha, né? Que é tipo um vulcão aí. Na imagem 1, que tipo de rocha é essa aí? Magmática, metamórfica, magmática ou sedimentar? Metamórfica. Metamórfica. Então, aqui no metamórfica, ó, a gente vai colocar o númerozinho 1. 1 em romano, né? Não, metamórfica é 1. Tô querendo subir ele aqui, mas... Professora. Oi. Fala. É para botar um número normal? O número 1 em romano, porque o númerozinho aí na questão está em romano. Agora, quem é a magmática aí? 3. Ô, tia. 3. Tia. Oi. No plano de saúde, você vai usar caderno ou livro? Não, hoje a gente vai ficar só com o livro. Não vamos usar o caderno de programa de saúde hoje, não. Tá bom, obrigado. Tá? Espera aí, gente. Tá. Não sei o que eu fiz aqui. Só um instante. Ô, Jesus. Desmarcou aqui. Tem hora que esse trocinho aqui não vai. Agora foi. Então, a magmática é a 3. E a sedimentar, que foi a que sobrou, a 2. Certo? Tá aqui debaixo da água, ó.
a camada de sedimento. Ela saiu lá da montanha, lá da rocha grandona, pelo vento e se depositou aqui debaixo da água. Por isso que tem, no rio, né? Essa areia ela é levada para a água também. Agora vamos na número... na letra C. Ó. Explique com suas palavras de que maneira foram formadas as camadas de rochas indicadas em 2 na situação B. Ó. Como que elas foram parar aqui? Como que elas foram formadas e foram paradas aqui debaixo da água? caderno, tia, rapidinho. Ou pode falar assim, normal? Pode falar normal. Isso, exatamente. Por causa dos restos de rocha que vieram lá de cima das montanhas. Isso, não precisa escrever no caderno não, tá? Vamos eu só tinha escrito já. falar. Fala, Maridão. Isso, muito bem. Quando a rocha na situação A, ela se desintegrou, né? Ela se desfez com a ação do vento, esse vento carregou esses sedimentos para debaixo da água. Na verdade, uma parte dele está aqui fora da água, né? E a parte em que tem água se depositou na água e aí depois ele foi afundando até a parte do fundo dessa parte aí que está com a água, né? Com a água do mar ou com a água do rio, tá? Aí na letra D, ó, como se forma a rocha indicada em 1? A 1 é essa aqui, ó, na situação B. Como que ela é formada? Maria Eduarda vai falar aqui, peraí, só um instantinho. Muito bem. E o pessoal de casa? O que colocou? Por causa do esfriamento, tia. Isso. E por causa da pressão também, né? A pressão e a temperatura. Aí vai proporcionar esse tipo de rocha, tá? Eu cheguei a comentar lá na 62, mas eu não comentei aqui. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre os fósseis. Vocês estudam os fósseis muito em história, né? Só que vai ter uma parte aqui do livro que vai falar também sobre os fósseis. Por quê? Na ciência, quando a gente... Espera aí, tem gente querendo entrar. Na ciência, existem muitos estudos que foram descobertos através de fósseis, como é o caso desse número 2 aqui. Aqui ele fala de um filme, né, do mundo dos dinossauros, e a gente sabe que a gente não viveu nessa época, mas a gente sabe que eles existiram. Como que a gente... Seria legal, né? Eu também gosto dessa parte. Como que a gente teve essa informação? Através do estudo dos fósseis desses animais. Geólogos, geógrafos, paleontólogos, que são os cientistas que estudam essa área do solo, eles ficam procurando qualquer tipo de vestígio, qualquer tipo de restos de seres vivos, marcas, as marcas também são consideradas fósseis, né? Se você tiver uma pegada, é considerado um fóssil também. E aí eles estudam em cima disso. Qualquer tipo de marca, qualquer tipo de vestígio que tenha no solo, eles começam a investigar até descobrir o que eles querem. E com os dinossauros foram assim.
eles foram mexendo no solo, foram estudando o solo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre solo. E aí começaram a encontrar coisas que, para eles, a princípio, eram estranhas, eram desconhecidas. Aí eles foram estudando, até que chegaram à conclusão de que eram seres que habitavam a Terra há milhões de anos atrás. E até hoje eles continuam estudando o solo para ver se conseguem achar outras espécies. Tá? É assim mais ou menos que o paleontólogo, que o geólogo ou que o geógrafo estuda. Oi, foi Pedro que chamou? Sim, eu vou te falar uma curiosidade sobre esse filme. Os Velociraptors que aparecem nesse filme, eles não são iguais ao que realmente existiram. No filme eles foram modificados. Eles deixaram eles maiores e eles tiraram as penas que os Velociraptors tinham. Entendi. Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer essa questão aí, ó. Número 2. O filme Jurassic World, Mundo dos Dinossauros, de 2015, é conhecido por mostrar um parque onde os visitantes podem entrar em contato com dinossauros, que viveram há mais de 65 milhões de anos no planeta. Aí lá na outra página, agora na 253, ó. De que maneira você acha que os cientistas conseguiram idealizar como eram os dinossauros apresentados no filme? Acabei de dar um pouquinho a resposta, né? Posso falar? Pode. De acordo com os restos de ossos dos dinossauros encontrados. Isso, muito bem. Eu botei pelos fósseis. Ok, também tá certo. Quem colocou diferente? Tia, eu assisti o filme do Jurassic Park. Eu não tô lembrado se isso é uma continuação. Mas no Jurassic Park, eles criaram os dinossauros pelos fósseis e pelo sangue dos dinossauros que eles encontraram nos mosquitos antigos. Isso, muito bem. Eles pegaram os ossos, os fósseis do dinossauro, tiraram o DNA e fizeram uma espécie de ovo artificial. E botaram em parece uma incubadora para chocar. Sim. Essa parte é muito interessante, né? Eu gosto bastante também. Eu tenho um primo que ele é fissurado por dinossauro. Ele tem um montão de livros de dinossauro, coleções que falam sobre dinossauro, que ele gosta bastante também. Como eu era menor, eu só tinha brinquedo de dinossauro. Dinossauro, né? Geralmente menino gosta muito de dinossauro. Esse meu primo, ele é fanático por dinossauro. Quando era criança Quando eu era menor, eu também tinha muito. Ele tinha uma coleção também de bonequinhos de dinossauro. Fala, Maria Eduarda, o que você colocou? Isso aí. O pessoal de casa também falou isso. Então, vamos escrever aí. Através... Opa. Faltou o R. Através... Professora. Oi. Inclusive, cientistas querem trazer algumas espécies pré-históricas de volta. Exemplo, o mamute. Aí eles querem, botar o DNA, os genes do mamute, que os mamutes são muito bem encontrados, porque eles viviam no gelo. Isso. As carcaças deles, fósseis. Aí eles querem pegar o DNA dele, os genes, e botar dentro de um elefante. Entendi. Porque tem um grau de parentesco. Tem um grau de parentesco. Bom, agora na B, ó. Diferentemente do que é apresentado no filme, até o momento o ser humano não é capaz de dar vida a seres extintos, por apresentar situações que não são possíveis de ocorrer na realidade. O filme representa o gênero ficção científica. Isso, muito bem. Ficção científica. Quando o filme ele não é baseado todo em fatos reais, né? A gente sabe que tem ali no filme umas mentirinhas.
uma parte de ficção, né? A gente começa a imaginar, dá asas à imaginação, né? Quem escreve o filme começa a dar asas à imaginação e coloca umas mentirinhas ali no meio. Agora, quando ele é baseado em fatos reais mesmo, aí, antes de começar o filme, fala na introdução do filme. Este filme foi baseado em fatos reais. Aí tudo que acontece ali é real mesmo, tá? Tipo Titanic. Isso, tipo Titanic, exatamente. Então, vamos escrever isso aí. Ficção científica. Muito bem. Agora no número 3, ó, observe a imagem ao lado e responda às questões. A gente tem aqui uma rocha, uma fotografia de uma rocha, e aí a gente tinha que observar essa fotografia para poder responder a questão A, B e C. Na primeira questão, ó, em sua opinião, essa rocha é magmática, sedimentar ou metamórfica? Só de olhar assim, a gente consegue classificar? Magmática. Sedimentar. Quem dá mais? Ó, falaram magmática, falaram sedimentar. Metamórfica, falaram as três. Quem dá mais? Sedimentar. Sedimentar, ó. Duas. Tá empatado, 2-2. Tia, 3, sedimentar também, eu. Sedimentar também, ó. 3. Tá aumentando. E aí? Metamórfica. Só olhando para ela, ó, o que vocês acham que... Professora, Fala. eu sei por que é metamórfica. Por quê? Por causa que eu peguei na página 251. É Genese. É uma rocha metamórfica rica em feldespato, 4 em mica, apresenta uma coloração cinza, rosa ou preta e se assemelha ao granito, exceto na textura. Ó, pois é. Rian falou a mesma coisa, mas ela não é a gneiss. Então, ela não é metamórfica. Ela parece, mas não é a gneiss, não. Eu sei, tio, eu percebi isso. Essas listrinhas aí e essa coloração diferente são sedimentos diferentes que estão aí. Então, elas são sedimentares. Tá? Quem falou sedimentar aí acertou. Tá vendo? A gente é muito esperto. Essa daí a gente dava para fazer um bolão. Quem dava mais? Cada corzinha dessa aí diferente, cada listrinha dessa aí, é um sedimento depositado em outro sedimento, um por cima do outro, um por cima do outro. Aí formou essa rocha assim. Ih, peraí que não foi aqui. Sedimentar. Muito bem. Aí agora ele pergunta que característica dessa rocha você observou para responder o item A. Então, quem colocou metamórfica e quem colocou magmática, provavelmente colocou a característica relacionada a essas rochas, que é uma característica diferente das rochas sedimentares, né? Então, vai ter que apagar também. Que característica que a gente pode observar aqui, ó? A existência pequenos pedaços de rocha. Isso, exatamente. Muito bem. A existência de camadas de sedimentos
bem definidas. Aí na letra C, esse tipo de rocha poderia conter fósseis? Sim ou não? Primeiro? Sim. Sim. Muito bem, sim. Por quê? Exatamente. Como ela é formada por sedimento, né, fica mais fácil de qualquer ser vivo, né, que tenha morrido se impregnar nessa rocha. Só que agora eu vou tirar uma dúvida de Maria Eduarda, que pode ser dúvida de outras pessoas também. Isso não significa que só um tipo de rocha pode conter os fósseis. Só a sedimentar, ou só a magmática, ou só a metamórfica. Qualquer tipo de rocha, a gente pode ter marcas ali. Por exemplo, uma folha que caiu de uma árvore, tá? Enquanto ela está na árvore, ela é um ser vivo, porque ela faz parte daquele vegetal. Mas quando ela cai da árvore, ela já não é mais um ser vivo, né? Ela caiu, vai entrar em processo de decomposição. Se ela cair em cima de qualquer rocha, sendo ela de qualquer tipo, magmática, sedimental ou metamórfica, se ninguém tirar ela dali, ela vai proporcionar uma marca ali, um vestígio ali em cima daquela rocha. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a folha cai, ela cai ainda verdinha, mas como ela já não está mais na árvore, depois ela vai ficando amarelada, né? Aí vai escurecendo. Se ninguém tirar ela dali, daquela rocha, se ela permanecer naquela rocha ali, forma certinho o formato dela naquela rocha, numa coloração assim, bem parecida com a que ela está, que é uma coloração escura. Então fica uma marca certinha, como se fosse um carimbo na rocha. E aí, por exemplo, um botânico, que é um cientista que estuda as plantas, ele olhando ali aquela rocha, se a folha não tiver mais ali, ele consegue identificar de que vegetal é aquela folha, porque deixou uma marca, igual um carimbo, fez igual um carimbinho ali naquela rocha, e ficou uma marca, um vestígio daquele ser vivo que passou por ali. Tá? Então pode ser com qualquer tipo de rocha. Só que, por exemplo, na sedimentar, como ela é formada por partículas, né, de uma rocha maior, fica um pouco mais fácil de acontecer, né? Mas não impede que nos outros tipos tenha também, tá? Então vamos escrever isso aí. Vocês responderam que sim. Agora vamos escrever o porquê. Os seres vivos ou restos deles poderiam ficar entre os sedimentos. Professora, Ou, mas quando a água também cai na rocha, em qualquer tipo de lugar, no chão, ela também deixa uma marca, fica com limo, não fica? fica o pinguinho. Fica o pinguinho. Mas aí, isso não é considerado um fóssil. Por quê? Porque a água não é nenhum ser vivo. Ela fica com uma marquinha, realmente. Se a gente tiver uma região, né, em que não tenha... não seja cimentada ou não tenha um asfalto, seja de areia, né, de terra, de barro, de argila,
de qualquer outro material, quando chove, o pinguinho bate ali e forma tipo que uma marquinha, né? Mas como não é um ser vivo, não é considerado um fóssil, porque aí é só a água, né? A água é um elemento natural, é um elemento que está na natureza, tá? Que aí, no caso, veio através da chuva. Agora, essa chuva, ela pode, sim, levar um resto de ser vivo de um lugar para o outro, igual aconteceu na imagem da questão do número 1, que foi o vento que fez isso, a água também pode fazer. Tá? Pode ser pelo vento, pode ser pela água, ok? Aí sim, pode arrastar de um lugar para o outro. Agora vamos na número 4, ó. Ah, essa é fácil. A gente vai observar a imagem e vai ligar cada tipo de rocha ao seu nome aí, tá? A utilização dela aí que está sendo utilizada, a gente vai observar e vamos ligar. Deixa eu colocar aqui a canetinha para a gente ligar. Bom, a primeira imagem, a gente vai ligar onde? Aqui Vamos na ligar sala, na última. Na sala já responderam. Isso aí, sedimental, na última. Estão conseguindo ver? Dá para ver o risquinho aí? Dá. E aqui na sala não está dando para ver, não. Espera aí. Está muito claro aqui. Faz mais forte, tia. Ou muda a cor. Vou colocar um pouquinho mais grosso e uma cor mais escura. Bota preto, tio. Aqui não está dando para ver, não. Vamos ver se vai. Ah, agora sim, ó. Melhorou, né? Agora dá para ver. E não se dá. Aí já estava bom, professora. Dava para ver ali. Tava bom? Mas aqui na sala não dava, não. Aqui na sala tava bem clarinho, bem fininho. A ardósia, ó. Que tipo de rocha é a ardósia? Metamórfica. Então, vamos ligar aqui. E o granito? Magmática. Muito bem. Essa matéria, ela cai na prova. Depois eu vou colocar um recadinho para vocês lá na plataforma. Assim que vocês receberem o calendário da prova, eu vou colocar um recadinho lá com a matéria que vai cair. E tem uma questão bem parecida na prova, eu já fiz a prova de vocês, sobre isso. Vocês vão ter que classificar pelo tipo de rocha que é, né? Magmática, metamórfica ou sedimentar, com relação aos exemplos. Então, vai estar lá, por exemplo, tudo misturado. Ardósia, mármore, basalto, gneiss, deixa eu ver o que mais que tem lá. Calcário? Calcário, muito bem. Aí vão ter vários exemplos lá e vocês vão ter que relacionar qual é o tipo de rocha que corresponde a que tipo de exemplo, tá? Então, quando vocês forem estudar para a prova, lá no textinho de rocha magmática, vocês vão estudar a característica da rocha magmática e os exemplos que ela tem. Na sedimentar, a mesma coisa. A característica de uma rocha sedimentar e os exemplos que aparecem no livro das rochas sedimentar. E na metamórfica também. Tá bom? A característica e os exemplos. Que aí vocês vão conseguir fazer a questão na hora da prova. Não, assim não. Não. Ó, gente, Maria Eduarda está perguntando assim, quer ver? Deixa eu voltar lá na página. Qual é essa página? 250, né? Então, por exemplo, ó, na 250 fala sobre o mármore.
tá? Aí vem falando a característica do mármore, que pode ter uma coloração branca, também pode ser encontrado nas cores rosa, verde, preta. Essas informações não vão cair, não, tá? Agora, o que a gente tem que saber aí das rochas metamórficas? Que elas são feitas através de condições extremas de temperatura, isso é a característica dela, tá lá em cima. Pressão no atrito. Pressão ou atrito, tá? Isso é uma característica dela. Quais são os exemplos de rochas metamórficas segundo o livro? Mármore, ardósia e gneiss. Só isso que vocês precisam saber, tá? Uma característica dela, como que ela é e os exemplos. Mas no exemplo, você não precisa saber como que é a cor dele, quais são as cores dessas rochas que são encontradas na natureza, não. Isso não, tá? Por exemplo, lá na ardósia, ó, pode apresentar coloração cinza, verde, vermelha, marrom, preta. Não precisa saber isso não, tá? Só precisa saber que a ardósia é um exemplo de rocha metamórfica, tá? Senão, vocês vão ficar doidos. Se for estudar isso tudo, vocês vão ficar doidos. Bom, então, ok. Então, terminamos de corrigir. Agora, nós vamos anotar o dever de casa. Eu vou parar de apresentar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. O que vocês vão fazer no dever de casa? Vou colocar a agenda lá no chat, tá? Então, parei de apresentar rapidinho. E vou colocar a agenda no chat. Aí vocês copiem para a gente continuar. Vocês vão fazer a leitura das páginas 254 até 259. Nessas páginas não tem nenhuma atividade, não. É só para ler. E aí, vocês vão fazer o exercício das páginas 268 e 269. Vou ver aqui para que dia que a gente vai fazer isso. Oi, pode. Para o dia 30, que é a nossa próxima aula. Tá? Copiem aí direitinho. Aqui. Professora, Oi. é para copiar o quê? Colocar na agenda, ou então no caderno, tanto faz. Vocês podem ver aí aonde fica melhor para vocês, ó. Para casa. Leitura das páginas 254 até a 259. Coloquei lá no chat, escrevi lá no chat. E exercício das páginas 268 e 269. Para o dia 30, que é sexta-feira que vem.
Aí agora a gente vai fazer junto a página 260. Quando terminarem de copiar aí, a gente coloca lá na página 260. Essa página eu não tinha pedido para vocês fazerem. A gente vai fazer agora juntos, tá? Tem uma leitura para a gente fazer aí e discutir algumas informações. Qual página, professora? 260. Tá bom, obrigada. Vou apresentar de novo aí para vocês. Conseguirem ver a página, só um instantinho. Bom, vamos lá então. Leia a manchete a seguir e responda as questões propostas. Petrobras confirma descoberta de petróleo na bacia de Potiguar. Aí tem uma questão para a gente pensar, ó. Não precisa escrever aí no livro não, tá? É só para a gente conversar. Converse com os colegas sobre como pode ter ocorrido a formação do petróleo encontrado na bacia Potiguar. Alguém sabe me dizer como que é formado o petróleo? O que tem no petróleo? Primeiro, vou reformular minha pergunta. Todo mundo sabe o que é o petróleo, essa substância? É o que a gente utiliza para fazer o combustível, né? Sim, A gasolina. Dá para fazer também o asfalto da rua, aquele pó preto que asfalta a rua também é feito com petróleo. O pneu do carro, aquela borracha do pneu do carro também é feito de petróleo. Esses materiais assim, ó, de plástico, tudo isso aqui, quando é algum objeto de plástico, é feito de petróleo também. Isso, ó, Pablo já falou uma informação importante, que o petróleo ele é tirado lá debaixo do solo, do subsolo. Muito bem, é assim, mas alguém sabe me dizer de que ele é formado? Como que ele se forma ali debaixo do subsolo? Não, tia. Alguém já ouviu alguma informação? Professora, rochas? De rochas? Não, dessa vez não é de rochas. Fósseis. Muito bem. Quem falou? Foi Pedro? Daniel, Daniel, eu confundo a voz de vocês. Aí, quando eu estou aqui no livro, eu não consigo ver o rostinho de vocês, eu confundo. Daniel falou uma informação importante, ó, que vem dos fósseis. Toda vez... Você falou também? Isso aí, tá certo. Toda vez que a gente tem restos de seres vivos, né, em estado de decomposição, eles vão parar em algum lugar. Por exemplo, um animal morreu, né? Aí, a princípio, ele fica ali no solo morto. Só que depois que ele morre, depois de um tempo, ele já começa a entrar em estágio de decomposição. Existem micro-organismos que fazem esse processo de decomposição naquele animal e em qualquer outro ser vivo, né? Pode ser um animal ou não. E esses micro-organismos são os fungos e as bactérias que decompõem esse animal. Quando decompõe, aonde ele vai parar? No solo. E aí, nas camadas mais profundas do solo, se acumulam ali esses restos e formam o petróleo. Por isso que a gente diz que o petróleo é um recurso não renovável, porque a gente extrai, né, da natureza, mas vai chegar uma hora que ele pode acabar.
E aí, o que a gente vai ter que fazer para produzir todos esses produtos que a gente tira do petróleo? Vai ter que dar um jeito de produzir de uma outra forma. Por isso que a gente planta a cana-de-açúcar, né, para fazer o etanol, que também vai servir como combustível, para não ficar usando só a gasolina. A gente tem o gás natural hoje em dia também, que também é utilizado, né, para combustível, como forma de combustível. A gente tem já em outros países, né, alguns carros que são elétricos para também economizar a gasolina, né, esse combustível, porque vai chegar... E o meio ambiente também, porque vai chegar uma hora que esse petróleo, por enquanto, a gente ainda tem, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais. Oi. Passou num canal que agora, se for de carro eletrônico, passou num canal que agora já criaram um ônibus eletrônico. Aham, aqui no Brasil. Ah, aqui já no Brasil? Muito bem. Então, já ajuda, né? O que vocês falaram aqui? Ó. Então, olha só, o colega fez uma pergunta aqui curiosa. Então, no cemitério tem petróleo? Não. Por quê? Lá, por exemplo, o caixão, né? Ele é enterrado lá no solo. Esses seres, eles vão entrar em processo de decomposição, mas assim, não tem... Como é que eu vou explicar a vocês? Não tem assim... no solo uma estrutura que possa servir para a formação de petróleo. Porque, geralmente, quando a gente busca o petróleo, acha o petróleo, na maioria das vezes ele está debaixo d'água. Já viram alguma plataforma de petróleo? Então, lá naquela plataforma, as pessoas ficam trabalhando ali em cima, eles constroem aquela plataforma para as pessoas trabalharem em cima, e eles perfuram, né, lá debaixo do fundo do mar mesmo, para buscar esse petróleo. Então, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem vários lugares que possuem o petróleo e que são retirados dessa substância de lá. Isso, tem. Niterói, por exemplo, ele recebe do governo, né, royalties, que é uma taxa que o município recebe por produzir petróleo. Então, Niterói tem, aqui em São Gonçalo, não. Mas em Niterói tem. Em Maricá, que é bem pertinho daqui, também tem. No Rio de Janeiro também tem. Na região dos lagos, sem ser em Maricá, em Araruama também tem. Tá? Então, tem alguns lugares aqui no estado do Rio de Janeiro que produzem petróleo. E aí, quando conseguem produzir, recebe uma taxa por isso, que é chamada de royalties. O município ganha um dinheiro do governo por conta disso, porque o governo ganha com isso também, né? Porque aí tem a Petrobras, que vai produzir o combustível em cima do petróleo e ganha dinheiro também, porque exporta, né? Então, isso, dá para ver, exatamente, tá? Mas aí, voltando à pergunta lá do cemitério, no cemitério ocorre de uma maneira diferente, né? Depois que o corpo entra em estado de decomposição, o próprio cemitério, ele abre de novo onde a pessoa foi enterrada, recolhe aqueles restos, entendeu? E guarda, por exemplo, se a família quiser guardar os ossos, né? Porque aí só fica o ossinho da pessoa. Tem um lugar lá no cemitério que você paga um valor, uma taxa, para manter os restos, que no caso são os ossos, daquela pessoa lá guardadinho, entendeu? Mas aí isso professora, o corpo fica lá por 3 anos. Isso, geralmente, dependendo do local, né?
ele fica mais ou menos 3 anos, né? E aí depois de 3 anos, que aí eles já sabem. Caixa para comprar a cova. Isso aí. Depois de 3 anos que eles sabem que o corpo já entrou no processo de decomposição, eles ligam para a casa dos parentes e avisam, ó, vamos abrir a cova para retirar os restos, que são os ossos. Vocês vão querer guardar? Aí tem família que gosta de guardar e paga uma taxa, tem uma gavetinha, não sei se vocês já viram. No cemitério tem um monte de gavetinha, aí fica guardado ali na gavetinha. Já desocupa o espaço daquela cova, entendeu? Para poder enterrar outra pessoa. Oi, pode falar. Mas esses fósseis que eles pegam para fazer petróleo, é de pessoas ou de outros seres? De animais? Então, quando é assim na natureza, né, geralmente são de animais. Por exemplo, o colega aqui falou que dali do shopping, né, a gente olha para a Baía de Guanabara, a gente consegue ver plataformas ali, né, da Petrobras. E nesse caso, como está no meio da Baía de Guanabara, né, esse petróleo é retirado do fundo da baía. Então, ali tem uma infinidade de seres em decomposição, né? Seres marinhos que morreram em decomposição no fundo daquele solo, né? É um solo no meio aquático, mas ele também consegue armazenar esses seres mortos. Professora? Oi. Esse tipo de decomposição que depois é transformado em petróleo acontece com qualquer tipo de animal? Qualquer tipo de animal, sim. Ô, professora, mas mas o objetivo deles é só pegar no mar ou de pegar na terra também? Não, pode pegar na terra também. Em alguns lugares, eles perfuram o solo para ver se naquele solo tem também. Tá? E aí, se tiver, por exemplo, eu tenho uma casa lá em Araruama, né? Araruama tem algumas regiões que tem a presença de petróleo lá. Aí, por exemplo, vai que eu estou construindo alguma coisa lá na minha casa, aí eu preciso perfurar o solo lá do meu terreno e acho petróleo. Eu vou ficar rica, né? Já pensou? Porque pode ser também não só dentro da água, pode ser também no solo, entendeu? Professora, eu vou falar como eu vou fazer isso. Professora, que na água deve ser mais fácil de encontrar, porque deve ter mais bichos embaixo da areia. Na água é mais fácil, né? Mas já na terra, tipo, um animal, quase ninguém enterra, ou, às vezes joga no lixo mesmo. Exatamente. Maria Eduarda quer falar? Só um instantinho que Maria Eduarda quer falar. A pergunta de Maria Eduarda tem a ver um pouquinho com o que Pablo falou. Por exemplo, tem um fazendeiro. Aí na fazenda dele tem vários animais. Aí, sei lá, morreram lá 3 bois. Aí aquele boi ficou lá no solo, entrou em estágio de decomposição, né? E aí o próprio solo fez o papel da decomposição, porque no solo tem fungo, tem bactéria. E aí aquele animal foi absorvido pelo solo. Vai gerar petróleo ali? Depende do tipo de solo. É igual no caso do cemitério. Não é que porque um animal entrou em decomposição ali que isso vai gerar o petróleo. Existem, senão em todo lugar teria, e não é o caso, né? A gente tem pontos assim isolados dentro do Brasil que tem. Então, existe alguma característica ali no solo que vai formar esse petróleo, e não são todos os solos, porque senão
a gente cavava lá na nossa casa um buraco lá e ia jorrar o petróleo. Ah, é, professora? Né? Porque aqui Ia na ser minha muito casa fácil, já tem... igual em desenho animado. Já viram em desenho animado, que às vezes acontece isso? Cava e o petróleo sobe? Aí ia ser muito fácil, Professora. né? Mas não acontece assim, não são com todos os solos, né, que existem. Tem alguma coisa no solo, alguma característica que em determinados lugares proporciona essa formação de petróleo. Professora. E em outros não. Oi, pode falar. Até porque se fosse assim, aqui na minha casa seria uma fonte de petróleo, que aqui já tem enterrado 7 cachorros. Ih, meu Deus, ia ser, com certeza. Ô, professora, mas por que só animal? Não, não é só animal, não. Restos de seres vivos. Pode ser vegetal, pode ser animal, não é só animal, não. Mas por que Tá? dá? É seres vivos de modo geral. Mas por que dá, tia? Oi, não entendi. Mas por que dá petróleo? Não é que dá, gente. O petróleo, ele é uma substância natural, tá? Surgiu na natureza, e aí, como o homem ele é muito inteligente, né? Ele observou essa substância e parou para pensar, bom, será que isso serve para alguma coisa? E aí, com a inteligência dele, ele descobriu que sim, que serve para fazer um montão de coisa. Serve para produzir o combustível, mas serve também para todas essas coisas que eu falei para vocês, para produzir o asfalto, para produzir plástico, a borracha do pneu do carro, a borracha do pneu da bicicleta, tá? Então, ele foi descobrindo essas situações, tá? Fala, Pablo. Professora. Só um instantinho que Pablo está falando aqui. Não, vem da terra, do ar. A bactéria, a gente está falando aqui, tem um monte aqui, só que a gente não consegue ver. Entendeu? Na mesa aí, na cadeira que vocês estão sentados, tem um monte, mas a gente não consegue ver. Fungos e bactérias, por exemplo, se eu abrir esse armário aqui fica o tempo todo fechado, né? E tem um monte de papel, caderno, um monte de coisa aqui. Os fungos, eles adoram esses lugares assim, fechadinho, quentinho. O nosso armário tem um monte de fungo. O mofo, já viram mofo, né? Às vezes a gente deixa uma roupa muito tempo guardada no guarda-roupa. Quando a gente pega para usar, não tá com um cheiro forte. Aquele cheiro ali é de mofo. O mofo é um fungo. Ele tá ali no nosso guarda-roupa, mas a gente não consegue ver. Às vezes, por exemplo, a colega ali tá com um casaco preto. Essas cores é danado para a gente conseguir ver. Se a gente deixa guardado por muito tempo, às vezes ele fica com umas placas assim brancas, que ficou guardado muito tempo. Aquela coisa branca dele é um fungo que está ali. Só que a gente não consegue ver. No caso da roupa preta, dá até para ver, né? Porque ele fica meio esbranquiçado, então dá para ver. Mas eles estão aqui, esses seres que decompõem todos os seres, né? A matéria, né, orgânica morta, que pode ser um animal, um vegetal, qualquer tipo de ser vivo, ele está aqui, ele está no solo, existem bactérias no solo, por isso que quando a gente, antes de comer, a gente tem que lavar a mão. Por quê? A gente coloca a mão em um monte de coisa, né? Às vezes coloca a mão no chão, cai alguma coisa no chão, a gente coloca a mão no chão, coloca a mão na mesa, coloca a mão em tudo quanto é lugar. E aí a nossa mão, a gente não está vendo, mas a nossa mão está cheia de bactéria. Aí a gente lava as mãos antes de comer. Agora a gente está lavando até mais, né? Por causa do coronavírus também. E o vírus também pode se instalar no nosso corpo e a gente não vê. E aí a gente lava a mão e aí pronto, tá livre daquela bactéria, tá? Então, fungo, bactérias, vírus, esses micro-organismos a gente não consegue ver, mas eles estão aqui. Tá no ar, tá na terra, tá na água, tem alguns que estão na água também, algumas bactérias gostam de ficar na água, tá? Mas a gente não consegue ver. Então tá em tudo quanto é lugar. Aonde você pensar, pode ter ali fungo, bactéria, vírus,
tá? Que a gente não Professora. consegue ver. Tia, Oi, já vou deixar você falar. Tia, tem um verme que se chama tardígrado e ele conseguiu sobreviver no espaço. Eu já ouvi falar disso também. Tem sim. Tardígrado. Professora, e também existe Ah. uma espécie de barata que, tipo, ela não gosta de ficar perto dos seres humanos. Porque cientistas estudam a nossa pele, para ela é suja, que ela é oleosa e tem muitas bactérias também. Ah, entendi. Fala agora, Maria Eduarda. Isso é um fungo. Ó, outro exemplo. Acontece também, esse também dá para a gente ver. No pão e no queijo, tá? Quando a gente deixa o pão lá muito tempo, sem comer, ele fica verde, não fica? Aquele verde dele é um fungo, é um tipo de fungo que está ali. No queijo também, se a gente deixar o queijo na geladeira muito tempo, não fica em volta tudo verde? Ali também é um fungo, tá? Só que, por exemplo, ele já estava ali pelo ar, mas a gente não consegue ver. Aí, quando a gente deixa muito tempo um alimento assim, né, exposto na geladeira, até dura um pouquinho mais, porque a geladeira, ele não gosta de frio, como eu falei aqui do armário. Ele gosta de lugar quentinho. Então, na geladeira, quando a gente guarda um produto na geladeira, dura um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, se a gente não usar por muito tempo ali na geladeira, vai estragar. Acontece muito também, quer ver? Vou dar outro exemplo. O tomate. A gente abre o tomate, aí não vai usar o tomate todo, vai usar só a metade. Aí guarda a outra metade lá na geladeira. Se a gente não usar logo, daqui a pouco a gente vê uma camada assim, pode ser verde, às vezes dá uma camada branca em cima dele. Ali também já é o mofo, já é o fungo que está ali. Tá? Então, nós temos vários exemplos de situações que às vezes a gente consegue visualizar os fungos. Quem mora em casa também, acontece muito. Se a casa for num lugar úmido, aí às vezes chove, a parede ela fica muito úmida por muito tempo. Aí formam umas pintinhas pretas na parede, que a gente chama de mofo ou bolor. Aquilo ali aquilo ali é um fungo, é um tipo de fungo também. Tá? Então, ele gosta de lugar quentinho, ele gosta de lugar úmido. Então, a gente consegue perceber. Quando eles estão aqui num ambiente assim, no ar, a gente não consegue observar. Mas quando eles estão assim em algum alimento, ou numa parede, ou numa madeira, a madeira também é danada para dar fungo na madeira, aí a gente consegue observar. Fica esbranquiçado, exatamente. Se a gente deixar um pedaço de madeira exposto no ambiente, pegando chuva, sol, vento, a gente vai ver que ela vai entrar num processo de apodrecimento e aí vai aparecer logo o fungo ali. Tá? Professora. Também, porque eles gostam de umidade também. Oi, pessoal de casa queria perguntar? Sim. Professor, antes deles tirarem o petróleo, eles estudam antes de fazer ele totalmente? Sim, sim. Existem especialistas, né, nessa área. Na verdade, todas aquelas pessoas que trabalham na plataforma, elas são especialistas em alguma área, em alguma parte, para fazer essa extração do petróleo. Aí eles extraem o petróleo e depois eles estudam a qualidade do petróleo, para ver se vai ser melhor fazer um combustível, ou se vai ser melhor fazer a borracha do pneu,
ou se vai ser melhor fazer o plástico, né? Então, eles estudam em relação a isso, sim. Eles verificam cada parte para que pode ser utilizado. Fala, Pablo. Professora. Espera aí que o Pablo está perguntando aqui também, só um instantinho. Como? Não entendi. Ele prefere lugares quentinhos. Ó. Não é a preferência dele, mas ele pode continuar ali, sim. Não é a preferência dele, mas ele pode continuar naquele ambiente, sim. Tá? Agora pode perguntar. Quem queria perguntar em casa? Professora, fungos só aparecem nessas formas de manchas pretas? Não, pode ser esbranquiçado, pode ser verde. No caso do pão, no caso do queijo, ele é esverdeado. No tomate, que eu dei o exemplo, e na camisa da colega que está aqui na sala, que é preta, fica meio esbranquiçado, né? Então, depende. Se for num papel, por exemplo, o papel fica amarelado, já viram? Quando a gente guarda, por exemplo, um livro muito antigo. Se a gente pegar um livro antigo, a folha não está branquinha mais, ela já está meio amarelada, com algumas pintinhas assim amareladas. Aquilo ali é um fungo que está ali naquele papel, tá? Só que a gente não consegue ver. Quando é na parede, quando é na parede, são pintinhas pretas. Sabe onde dá muito também? No banheiro, dentro do box. Como ele gosta de umidade, o box ele está sempre úmido. Se a gente ficar, sei lá, uma semana sem lavar o banheiro, não fica entre essa coisinha aqui do lado, ele não fica tudo preto? Ali é um fungo também que está ali, por isso que a gente lava o banheiro, tá? Porque o banheiro é úmido, não tem jeito. A gente não vai terminar de tomar banho e secar o banheiro todo, né? O box todo. Então, ele fica constantemente úmido, porque cada hora um da casa toma banho, aí ele vai se aproveitando dali. Aí, o que a gente tem que fazer? Lavar o banheiro, esfregar essa frestinha aqui de um azulejo com o outro, para poder tirar, passar água sanitária, que a água sanitária tira, aí fica tudo branquinho de novo. Sapólio também tira. Professora, mas também não existe um tipo de fungo que é tipo um cogumelo? Essa também tem, vou falar sobre isso, só um instantinho, deixa eu só ver aqui o colega. Essa folha aí, desse livro, ela é amarelinha assim mesmo, tá? A coloração dela não é branquinha, ela é tipo um marfim. Aí essa não tá mofada ainda não. Mas se você guardar esse livro por muito tempo, você vai ver que depois ela vai ficar mais amarela do que ela já é, que ela é um tom de marfim. O colega aqui de casa, online, deu o exemplo também dos cogumelos. Os cogumelos, alguns, né, são fungos que a gente chama de fungos comestíveis. E a gente come um muito conhecido, que é o champignon. Já comeram pizza de champignon? Às vezes, sim, algumas pessoas também colocam o champignon no estrogonofe. É um tipo de cogumelo, é um fungo, mas é um fungo comestível, tá? Só que a gente tem que ter cuidado, porque tem alguns que estão aí na natureza que eles são venenosos. Então, não são todas as espécies que o ser humano pode se alimentar. Existem algumas espécies específicas. Aqui em casa tem um tronco de árvore grandão que a gente usa para lenha. Aí, ele tá cortado já, né? Fica lá na nossa varanda. Aí, em cima dele, às vezes brota um cogumelo amarelo. Sim, é danado para dar em tronco de árvore. Tem até uma espécie que é específica de tronco de árvore mesmo, que é chamado de orelha de pau. Depois vocês procurem na internet para vocês verem o formato dele. Parece uma orelhinha mesmo. E também é assim, meio alaranjado. E também dá em árvores, assim, em troncos de árvores. Principalmente se ficar em lugar úmido, né? Porque ele gosta de umidade. Aí aparecem esses tipos de cogumelos também. Qual que é o nome, tia?
Orelha de pau. Parece uma orelhinha mesmo. Depois vocês pesquisem aí. Bom, mas vamos lá. Então, já falamos bastante aí sobre essa parte de formação de petróleo, sobre os fósseis, sobre os fungos. Agora vamos na número 2, ó. Vamos terminar essa página aí, eu vou fazer a chamada, quando eu voltar a gente continua. Número 2, então. Leia a seguir o trecho de um texto que se encontra no site da Agência Nacional de Energia Elétrica. Quando que vai acabar a aula de ciência mesmo? Oi, não entendi, repete. Quando que vai acabar a aula de ciências? A aula termina 9h10, aí depois vocês vão ter a aula com o tio Júnior, aí depois 10h20 eu volto. Tá bom, obrigado. Tá? Aí é de 10h20 até 11h10. Aí vocês depois estão liberados. Acabou a aula de hoje. Tá? Obrigado. Nada. Bom, aí ele fala sobre o carvão. Ó. Esse textinho está falando sobre o carvão mineral. O carvão mineral de origem fóssil foi uma das primeiras fontes de energia utilizadas em larga escala pelo homem. Sua aplicação na geração de vapor para movimentar as máquinas foi um dos pilares da primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. Já no fim do século XIX, o vapor foi aproveitado na geração de energia elétrica. A principal restrição à utilização do carvão é o forte impacto socioambiental provocado em todas as etapas do processo de produção e também no consumo. A extração, por exemplo, provoca a degradação das áreas de mineração e também tem um outro problema aí, né, que é no processo de combustão. A combustão é responsável por emissões de gás carbônico. Toda vez que esse carvão ele é utilizado na combustão para fazer fogo, ele acaba emitindo gás carbônico, que é um gás que polui o ar, tá? Aí ele coloca lá na letra A, ó, sublinhe no texto os principais impactos ambientais causados pela utilização do carvão mineral. Qual é? Pode repetir a pergunta, professora? A combustão Então, é responsável por emissão de gás carbônico. Exatamente. Aqui na sala já falaram as duas. Pode repetir a pergunta, professora? Na letra A, ó, sublinhe no texto os principais impactos ambientais causados pela utilização. Impacto socioambiental. E também tem degradação das áreas de mineração. Isso, ó, vamos marcar então. Aqui, ó. Ó, a extração provoca degradação das áreas de mineração e a combustão provoca a emissão de gás carbônico. São dois problemas que acabam prejudicando a natureza. Aonde que você leu isso? Aqui em cima? Pode ser também. Alguém marcou no início do parágrafo, gente, a principal restrição à utilização do carvão é o forte impacto socioambiental. Marcaram? Pode marcar essa parte também, se vocês quiserem. Aí na letra B, ó. Qual a importância do carvão mineral na atualidade? Para que ele serve?
Fazer combustível de É uma das automóveis. primeiras fontes de Fazer energia combustível utilizadas em larga escala pelo homem. Isso, Fazer então, ó, combustível de fazer automóveis. combustível e gerar energia elétrica. isso gera energia elétrica. E combustível. Antigamente, essa parte do combustível, antigamente era muito mais utilizado, né? A gente tinha aqueles trens que a gente chama de Maria Fumaça, que era, lembra? Hoje em dia quase não tem. Tem algumas cidades que ainda tem, mas quase não tem mais. Que era utilizado o carvão como fonte de combustível, né? Só em alguns lugares. Navios também. Oi? Também tem navios. Isso, também, alguns navios. Só que antigamente era muito mais utilizado. Hoje em dia. O próprio Titanic, ele era também movido a vapor de carvão. A vapor, exatamente, isso aí. Muito bem. Todo mundo fez, então? Sim. Ó. Como criaram a internet sem internet? Olha, essa pergunta aí é para o tio Gilbert. Eu não sei, eu só sei que, assim, há uns... Deixa eu pensar aqui quanto tempo. Será que não foi por causa do satélite, não? Não, mas assim, antes não tinha. Deixa eu fazer as contas aqui para ver quando que era. Que pergunta. Eu estou com 41. Quando eu tinha, eu acho que mais ou menos uns 18 anos, há uns 23 anos atrás, a internet ela não era dessa maneira que é hoje. A gente tinha que ter um telefone fixo em casa, tá? Um telefone de linha fixo, sem seu celular. E a internet ela era combinada com a linha telefônica. Então, por exemplo, quando a gente estava no... Era horrível, tá? Era horrível. Se hoje já é ruim, era pior ainda. Então, quando a gente estava no computador, a linha ficava ocupada, porque a gente usava a discagem da linha para a gente acessar a internet. A gente chamava de internet de escada. Ficava com o nosso número bloqueado. Ninguém conseguia ligar para a nossa casa, dava ocupado o tempo todo, porque a gente estava no computador com a internet. Só que era uma loucura, gente, porque dava-se final de semana, todo mundo queria ficar na internet vendo as coisas. E aí a gente caía toda hora, porque a gente não conseguia entrar de jeito nenhum. Discava, fazia até o barulhinho de discagem, como se estivesse discando o número do telefone. Oi. Eu pesquisei aqui e achei. Depois eu posso falar? Tá, depois pode. E aí era assim, então, isso é o que eu me lembro, eu tinha uns 18 anos mais ou menos. Aí, logo depois que começou a criar esses celulares mais modernos, que antigamente o celular, os primeiros, né, também não tinha acesso à internet, aí criaram essa internet que a gente tem hoje, que não é mais de escada, né? E sim através de um sinal. E aí ela vem ou por um fio, né? Agora também tem a fibra, né? Que é a fibra ótica, então a qualidade do sinal é melhor. Então, hoje em dia, a gente tem uma qualidade um pouco melhor. Ainda é horrível, porque às vezes a gente quer, né? Entrar na aula, às vezes não consegue, né? Às vezes chove, quando chove é uma desgraça, às vezes também não pega legal. Mas antigamente era muito pior, muito pior. Quando eu tinha a idade de vocês, nem tinha. Não tinha celular, não tinha
internet, não tinha nada disso. Só tinha o telefone de casa, da casa da gente. Que aí tinha que ter, a outra pessoa tinha que ter a linha também, para a gente poder ligar. Não tinha como levar para a rua, celular, nada disso. Então, isso é de um tempo para cá. Eu já tinha... O meu primeiro celular, eu comprei, eu já trabalhava, já dava aula. Eu tinha... Eu acho que uns 18 anos, 18, 19 anos, foi quando eu tive o meu primeiro celular. Já dava aula, já trabalhava. E aí, na época, era um valor assim, bem caro, né? E não era todo mundo que tinha. Eram algumas pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem, né? A criança de 3 anos não sabe nem falar ainda, já tem o celular. Né? Ficou muito mais fácil, mas há uns 20 anos atrás não era tão fácil assim, não. Hoje em dia ficou mais fácil. Espera aí que tem uma pergunta aqui, eu já deixo você falar. Hã? Quanto foi? Ai, eu não lembro na época quanto foi, não. Eu lembro que, assim, o primeiro que surgiu... O primeiro celular que surgiu, ele era grandão. E, assim, não tinha muitos, né? Você não chegava na loja e comprava um celular, não. Você tinha que fazer uma inscrição e você tipo que encomendava, entendeu? Você esperava ser sorteado lá, porque tinha uma lista de espera, e você comprava o celular assim. Eu lembro que da minha família, eu só tinha um tio que tinha, que foi o primeiro, quando surgiu mesmo. Professora, e na época era muito caro. Eu acho que na época ainda não era nem real, acho que ainda era cruzeiro ainda, não era nem essa moeda que a gente usa hoje. Era muito caro. Aí só ele tinha. Depois é que surgiu esses mais compactozinhos, eram menores, eram pequenininhos. E aí a população começou a comprar. Aí sim, você chegava na loja e já tinha para comprar. Se eu não me engano, aí já era real. Quando eu comprei o meu, já era real. Se eu não me engano, eu acho que o meu foi 599, mas isso há 20 e poucos anos atrás. Era muito dinheiro, né? Hoje a gente sabe que tem celular aí de 6 mil, 7 mil, né? Que também é um valor alto. Mas antigamente era muito caro, porque ninguém tinha. Fala. O celular foi criado no dia 3 de abril de 1973. 73? Ah, mas nessa época ninguém tinha. Aqui no Brasil não tinha, não. Mas o primeiro celular do mundo foi... no mundo. Aqui no Brasil deve ter sido mais ou menos em 1995, 96, por aí. Eu devia ter uns 15, 16 anos, mais ou menos, quando chegou o celular aqui. Mas esse celular que eu falei para vocês, que quase ninguém tinha. Você tinha que se inscrever, né? Esperava, encomendava, esperava chegar para você poder comprar. 1990. 1990? Então, eu tinha 10 anos, olha só. Né? Mas daí demorou um tempinho para todo mundo ter. Aí, mais ou menos nos anos 2000, aí já tem mais ou menos uns 21 anos atrás, aí sim, o pessoal a maioria já tinha. Fazia juntava, né, e conseguiu comprar, entendeu? Mais ou menos em 2000, assim, já... Pelo menos alguém da casa já tinha, entendeu? Pelo menos uma pessoa da casa tinha já. Professora. E aí foi aumentando. Não tem chamada, não? Vou fazer agora. Fala, Pablo. Professora, posso falar sobre a internet? Isso. Não. Você era contemplado, sim. Você se inscrevia, né, que queria o celular, demorava um pouquinho, mas você era chamado e conseguia comprar, entendeu? Mas demorava, não era rápido, não é como hoje. Hoje a gente vai na loja
e compra, né? Já sai com o celular, já sai até falando. Se tiver um chip ali, bota o chip e já sai falando da loja. Né? Antigamente não era assim. Oi? Falar da pergunta da internet, eu posso falar? Ah, sim. Ó, Rian pesquisou sobre esse processo da internet que você perguntou. Ele vai ler, aí eu vou te passar o que ele achou. Vai, pode falar. Ó, a internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos, chamada de ARPANET. Tinha como função interligar laboratórios de pesquisa naquele ano. Um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Desde então começou a ser utilizado o nome internet. Ah, muito bem. Ó, ele descobriu. Foi nos Estados Unidos em 1969. E aí a pessoa que inventou, né, passou um e-mail, o primeiro e-mail, para um amigo, um conhecido. E aí começou esse processo de comunicação na internet. Muito bem. Agora vamos lá, vamos na chamada que a aula está quase acabando. Eu ainda não consegui fazer a chamada. Daqui a pouco eu vou voltar e a gente continua. Adriele. Ok. Sim, Adriele botou no chat. Tá. Bruno. Presente. Carolina. Presente. Hoje a gente falou um pouquinho de cada coisa, né, gente? Sim. Até de internet a gente falou. César. Daniel. Qual Daniel, professor? Daniel Thierry. Presente. Gabriel Rezende. Giovana. Isabela. Presente, tia Giovana. João Pedro Alves. Júlio César. Presente. Presente, tia Júlia. Camille. Presente. Kathleen. Presente. Lara. Para botar no Larissa. chat. Ok. Laura Mali. Letícia. Levi. Presente, professora Levi. Luane. Presente, tia Luane. Maria Augusta. Presente. Maria Eduarda. Marina. Presente. Matheus Godinho. Presente. Micaela. Presente. Nicole. Presente. Oliver. Pablo. Pedro Henrique. Presente. Rian. Presente. Thaísa. Tiago. Presente. Vinícius. Botou no chat. Ok, Vinícius. Yasmin. E Daniel de Souza. Ok, então. Então, daqui a pouco a tia volta, tá bom?
Quando for 10h20, eu volto e aí a gente fica até 11h10. 11h10.